O Estado de Mato Grosso do Sul apresenta audiobook Grupo Acaba, Os Cantadores do Pantanal. Episódio 6, Ciranda Pantaneira e as Monções, canções marcantes do Acaba. O ela catucura é o boi pantaneiro. Ai, Fernando Vieira. Nasci na terra onde o sol se levanta, com genipá puro, pintei meu corpo. Quem mostra esta ciranda, nascida no Pantanal. A turma do Acaba se diferencia entre os demais contemporâneos e integrantes da segunda geração de compositores de Mato Grosso do Sul. Nem continua a tradição dos pioneiros e nem segue a tendência dos companheiros da própria geração. A música acabense se torna única entre os trabalhos daquele grupo de artistas. Por exemplo, não existe nada parecido com Ciranda Pantaneira no repertório musical sul-matogrossense. É a partir de Ciranda Pantaneira que começa a virada conceitual do Acaba. O grupo inventa uma trilha paralela dentro do que José Otávio Guizzo irá batizar de A Moderna Música Popular Urbana de Mato Grosso do Sul, nome de seu livro lançado em 1982. Entre os 9 artistas destacados como as figuras mais representativas estão os irmãos Espíndola, Geraldo, Tetê, Celito, Alzira e Gerry, todos gerados nos corredores do Colégio Estadual e nos festivais de Glorinha. Guizzo destaca justamente a letra de Ciranda Pantaneira e arrisca o comentário: ao elaborar uma música essencialmente regional, salpicada de elementos nossos, o Acaba se credenciou como uma força viva dentro do panorama da música popular urbana de Mato Grosso do Sul. A história de Ciranda Pantaneira começa após o festival de 1974, quando Pachico fica no decepcionante 3º lugar. Chico envia para Moacir uma letra escrita à mão, em uma folha de caderno espiral. É diferente das outras. Moacir reconhece nos versos a musicalidade vinda da avó generosa, se sente transportado para o lugar que cresceu e se surpreende por Chico ter dado uma reviravolta no modo de escrever. Agora, ele usa todo o glossário de palavras que vem do dicionário pantaneiro aprendido desde a infância por ambos. Chico faz 31 anos em dezembro de 1975. Algo acontece na cabeça e no coração do 5º filho de Francisco e Norina. Ele tinha partido de Campo Grande há 8 anos e, após andanças por São Paulo e Minas Gerais, modifica suas motivações literárias. Sua poesia muda, voltando-se para sua essência, a infância, os personagens familiares, o mundo fantástico que o abraça, a inacreditável diversidade de bichos e plantas, as lendas que ouvia da boca dos mais velhos, o jeito de falar, as viagens de barco, a bocaiúva que os guris mascavam. Chico aborda esse período de transformação no livro Memória da Arte em MS. Ele comenta: em certa parte da minha vida deixei o Pantanal, deixei Campo Grande e fui-me para Campinas, para viver o mundo das artes plásticas, em meio a nomes de importância como Mário Levi e Geraldo Porto, onde desenvolvi uma linguagem voltada para as coisas de meu estado, na qual o vocabulário da paisagem pantaneira estava sempre presente. Mais tarde, me incorporei ao movimento hippie e quando me encontrava em Minas Gerais, que é um celeiro cultural fantástico, convivi com poetas em Juiz de Fora, onde me encontrava. Nessa época, sentia que a linguagem pantaneira falava dentro de mim. Da letra enviada por Chico brotam 3 ideias diferentes. A primeira delas é a parte que fala especificamente do carandá. Carandá é uma planta, é planta do Pantanal.
Canandá é um coqueiro, coqueiro do Pantanal. Da folha sai abanico, abanico para abanar, sai esteira para deitar, sai cavalo para brincar. Batizada de Carandá, a música repete o mesmo verso e é usada nos shows para que os integrantes do Acaba se apresentem ao recitar uma parte também da letra de Chico, como ser pantaneiro é a fuga da morte, é a busca da vida. Outra parte também do poema é utilizada para a criação da vinheta A Lenda do Minhocão, que serve como abertura para o frevo Cavalinho de Pau, campeão do FESUL em 1981. Começando com Tem cheiro de camalote, tem gosto de tarumã, que vira uma espécie de grito de guerra cabense. Tem cheiro de camalote, tem gosto de tarumã. Tem cheiro de camalote, tem gosto de tarumã. Quem está tocando bem nesta época é Vandir Barreto. Cada vez mais afiado no violão, ele é convidado por Moacir para fazer o arranjo da música. Moacir precisa harmonizar a canção, pois fez a melodia sem instrumento, somente na voz. Vandir consegue cumprir a missão e Ciranda Pantaneira já está pronta quando Chico retorna para morar em Campo Grande, vindo de Campinas. O grupo começa a se preparar então para concorrer no primeiro Festival Estudantil Sul-Mato-Grossense de Música. O evento será realizado no Clube Libanês no dia 24 de novembro de 1977, portanto, o primeiro festival de música do novíssimo estado de Mato Grosso do Sul, recém-nascido um pouco antes, em 11 de outubro de 1977. Chico e Moacir começam a preparar os detalhes da apresentação, adicionar ingredientes e chamar convidados para fazer o barulho de animais, como o boi. O rapazinho Adilson, por exemplo, imita o nambuzeiro. Ele fica com a partitura em sua frente e, na hora certa, repete o barulho do pássaro. A formação base do Acaba vem com Moacir, Chico, Luizinho, Vandir e Jairo. Entre os convidados está um jovem de 16 anos, também morador do bairro Mambaí, chamado para se juntar à turma para tocar violão. Trata-se do talentoso Marcos Mendes, hábil violonista que futuramente forma dupla com a cantora Maria Cláudia, sua esposa. A performance do Acaba é surpreendente. O grupo se destaca no festival pela presença de palco, as palmas cadenciadas, os gritos e o barulho, o grande número de pessoas. Além da questão cênica, a própria canção Ciranda Pantaneira não tem paralelos. Não há letras como aquela, usando tantas palavras do universo pantaneiro com propriedade. Assim como musicalmente a canção não é baseada na vertente do rock ou da fronteira, fontes utilizadas pela maioria dos autores campograndenses até aquele final dos anos 1970. Para musicar Ciranda Pantaneira, Moacir se debruça sobre sua ancestralidade e reconhece na cadência da letra de Chico o ritmo da ciranda, um gênero vindo da ilha de Marajó e que a avó generosa não se cansa de puxar da memória. Pantaneiro, chegou a hora de você cantar. Pantaneira, chegou a hora de você dançar. E mostra esta ciranda, nascida no Pantanal. E mostra esta ciranda, nascida... Com o grupo motivado, Ciranda Pantaneira destaca-se no Festival do Clube Libanês, naquele novembro de 1977, e modifica para sempre o modo de fazer música de Chico e Moacir. A canção traz um novo conceito para o grupo, que a partir daquele momento envereda por um caminho próprio e sem volta. Levantar explicitamente a bandeira do Pantanal, quando o assunto é ainda praticamente inexplorado na música autoral campograndense, chama atenção e provoca críticas. Acusados veladamente de fazer um regional exótico ou usar o Pantanal como ponto de venda musical, a verdade é que o Acaba já vinha incomodando nos festivais com suas táticas infalíveis. Agora está incomodando mais ainda com essa história de se auto-intitular os Cantadores do Pantanal e deixar de lado a ideia inicial da Associação dos Compositores Autônomos do bairro Amambaí. Quando Chico manda a letra de Ciranda Pantaneira para Moacir, no final há uma espécie de exaltação que se torna o lema do grupo dali para frente. Em busca da res perdida, no casco do cavalo, um pedaço de poema.
Na face pantaneira, o ponto de partida. A ideia do coletivo originário do bairro Amambaí perde o sentido e o Pantanal se coloca fortemente no centro do trabalho acabense. Cheio de senhas, códigos e minúcias, para dar mais um significado ao nome, Moacir decide colocar o hífen na nova denominação vinda de Chico e o codinome do Acaba fica Cantadores do Pantanal. Ser pantaneiro é sentir o cheiro da fruta, nadar em águas barrentas, remar em águas correntes. Ser pantaneiro é a fuga da morte, é a busca da vida. Cândido Alberto da Fonseca entrevista Chico e Moacir, e o bate-papo é publicado no livro Festivais da Música em Mato Grosso do Sul. O conteúdo é ilustrativo. A conversa enfoca, a certa altura, a questão de vestir a camisa do Pantanal como assunto central de suas músicas. Ciranda Pantaneira é marcante tanto para os integrantes do Acaba quanto para os próprios componentes da cena da música autoral campograndense a partir do meio da década de 1970. A entrevista para o livro é feita no ano de 1981 e os irmãos Lacerda já estão entre as cabeças mais importantes da segunda geração de compositores de Campo Grande. Mas naqueles 6 anos, desde a criação de Ciranda Pantaneira, eles extrapolam o público dos festivais. Após a divisão do Mato Grosso Uno, em 1977, o Acaba entra nos 1980 como grupo que desenvolve uma música genuinamente sul-mato-grossense, e isso tem a ver com um recorte explícito focado na região pantaneira. Se para alguns de seus companheiros de geração soa exótica a estética do Acaba, para os irmãos Lacerda é mais que natural. Afinal, eles nasceram na beira do Rio Paraguai, pelas mãos da parteira Tatu. Com certeza, não são eles os estrangeiros quando o assunto é Pantanal. O bate-papo de Moacir e Chico com Cândido é o seguinte. Cândido, muita gente morando e tendo nascido em Mato Grosso desconhece a região pantaneira, onde a vida começou e onde a vida continua. O que acham? Moacir, conhecer Corumbá não é pegar nossa transpantaneira. Conhecer o Pantanal é você sentir o sabor gostoso do café da sineira, o arroz carreteiro de Teotônio, o cheiro do genipapo, saborear um araticum e sentir que nossa goiaba tem um outro sabor. Saber qual é a fisgada de um jaú e a de um surubim. E principalmente conhecer o ensopado de cabeça de piranha, que é diferente do de giripoca. Cândido, naquela época o negócio era muito estranho para o público. Chico, quando muitos estavam em busca de ou influenciados pelo movimento musical daquela época, o Acaba surgia com a linguagem nova, e tudo que é novo causa contestação e impacto. Eu tinha uma capivara, eu tinha um jacaré, eu tinha um Pantanal na palma da minha mão. Realmente causou críticas, porque falar de capivara em um poema foi um trabalho muito corajoso. Cândido, após o FESUL vencido pelo Acaba, deu para perceber que a partir do outro festival, as tendências que os músicos começavam a trilhar. Isso foi resposta imediata à proposta do Acaba? Moacir, posso dizer o seguinte, nós nunca pretendemos com o nosso trabalho ter um fundo antropológico ou fazer um completo estudo sociológico da nossa região. É lógico que nós influenciamos muita gente e nós mesmos somos influenciados pelo autêntico povo pantaneiro. Pantaneiro, chegou a hora de você cantar. Pantaneira, chegou a hora de você dançar. E mostra esta ciranda, nascida no Pantanal. E mostra esta ciranda. O Acaba começa a mergulhar na linguagem pantaneira explorada na música de Chico e Moacir. Vandir, prestes a completar 20 anos, se mostra um excelente instrumentista e um cantor potente. Jairo introduz o violão clássico no universo da música regional e soa muito bem quando incorporado à estética sonora acabense em maturação. Ele só faria 18 anos em agosto. Já o quase trintão Luizinho continua como carta na manga da banda, pois toca vários instrumentos, compõe, canta e tem uma postura inabalável. Os irmãos Chico e Moacir fazem a percussão.
É nesse período que Chico, em uma viagem a São Paulo, retorna com uma caixa com muitos e muitos apitos. A piada interna do grupo é que, após a aquisição de vários apitos, já não é mais preciso chamar tantos convidados para imitar os sons dos pássaros e outros animais. E rola o maior caso de desemprego de uma banda no mundo, pois foram praticamente 10 pessoas que perderam o emprego do dia para a noite. Cada vez mais voltados à questão ecológica, o grupo vai se descolando do nome Associação dos Compositores Autônomos do Bairro Amambaí, criado em 1972. 4 anos se passam e o Acaba conecta-se à nova proposta dos Cantadores do Pantanal. Com isso, quando são questionados sobre a origem do nome da banda, dali para frente, os integrantes relacionam sempre com outros temas, como a falta de conscientização ambiental, a causa indígena, a preservação da natureza. Moacir ressalta: criou-se um enigma. Falavam que o nome vinha de Acaba, do Oriente Médio, ou mesmo da língua quechua. A origem do grupo e o nome do Acaba ficou muito tempo no ar. O codinome Cantadores do Pantanal, portanto, está lançado e começa a moldar a imagem do grupo Acaba. A professora e pesquisadora Marley Sigrist aponta o seguinte sobre a composição ciranda pantaneira e a relação do grupo Acaba com o Pantanal. Ela escreve: entre as dezenas de composições criadas por seus integrantes, Ciranda Pantaneira é perfeita para poetizar imagens do Pantanal, entrelaçando universos do real e do imaginário. Mostra uma sensibilidade para olhar a mulher, o homem, os animais em seus contextos, um meio ambiente ao mesmo tempo paradisíaco e difícil de se lidar. Uma força poética de bela conexão com a essência da vida no Pantanal. Por isso mesmo, Ciranda Pantaneira é a música mais cantada pelo público onde quer que eles se apresentem. É dançada por vários grupos, inclusive é o carro-chefe de apresentação do grupo Camalote, um grupo parafolclórico de danças atuante em Mato Grosso do Sul e no Brasil. O Acaba, em tempos de rock and roll, de bossa nova e de jovem guarda, criou um estilo de música regional que o tempo não corrompeu. Não tenho nenhuma dúvida que seus integrantes, através de suas composições, abriram uma janela para olhar a vida no Pantanal e a vasta paisagem em seu entorno, onde se funda boa parte da cultura regional. A música regionalista que o grupo Acaba canta transita entre a tradição e a modernidade, por isso mesmo dialogando com seu tempo, um tempo-lugar no mundo, pois conforme as palavras de Heitor Villa-Lobos, quanto mais o homem voltar-se para suas raízes, mais seu canto tornar-se-á universal. Vamos ouvir agora, finalmente, Ciranda Pantaneira. Tem cheiro de camalote, tem gosto de tarumã. Pantaneiro, chegou a hora de você cantar. Pantaneira, chegou a hora de você dançar. E mostra esta ciranda, nascida no Pantanal. E mostra esta ciranda, nascida no Pantanal. Marrequinha da lagoa, do iuiu do Pantanal. Marrequinha da lagoa, do iuiu do Pantanal. Marrequinha pega um peixe, do iuiu já vem tomar. Marrequinha pega um peixe, do iuiu já vem tomar. Marrequinha pega um peixe, do iuiu já vem tomar. Na beira de 1000 lagoas, vou remando minha canoa. Na beira de 1000 lagoas, vou remando minha... Assim como Ciranda Pantaneira, outra canção que é marcante na trajetória do Acaba é a composição As Monções. A incorporação dos ritmos fronteiriços pelo grupo Acaba tem a ver também com o fato de, no ano anterior, ter se comemorado os 500 anos do descobrimento da América. O grupo, sempre atento à história, se conecta ao assunto, escolhendo como tema o movimento das monções.
exploradores espanhóis e posteriormente missionários jesuítas já transitam na região do sul de Mato Grosso desde a segunda década dos 1500, mas a atividade dos portugueses em terras mato-grossenses acontece desde 1622, ano em que passam a trilhar na região vários grupos armados, assim como bandeirantes famosos como Raposo Tavares, Antônio Ferraz, Antônio Pires de Campos e, finalmente, Pascoal Moreira Cabral. É ele que descobre ouro, por acaso, no rio Cochipó, em 1719, em região mais ao norte, onde tempos depois nasce a cidade de Cuiabá. A viagem de São Paulo a Cuiabá, no século XVIII, leva de 3 a 5 meses, pois é preciso percorrer um caminho inóspito de 531 léguas, o que corresponde a longos 3.504 quilômetros. É bom lembrar que toda essa corrida para o interior do continente acontece porque as bandeiras e as monções são sociedades comerciais e que visam lucrar vendendo trabalhadores escravizados e pedras preciosas. A geografia dos rios e as bandeiras das águas são expressões que Moacir Lacerda colhe em sua pesquisa e aplica na letra descritiva de As Monções. Um dos lugares relacionados ao assunto é a cidade de Coxim, que desde os 1700 já era um entreposto famoso da Rota das Monções e parada obrigatória para quem ia rumo às minas de Cuiabá. A música cabense ainda cita as terras encharcadas junto ao Fecho dos Morros, região onde é construído, por engano, o Forte Coimbra em 1775. A letra também lembra que aquela é a terra dos Paiaguá, os ferozes indígenas canoeiros, e que a ida para Cuiabá é para encontrar o Itaverá, que quer dizer pedra que brilha, maneira que os indígenas se referem ao ouro. O refrão da canção detalha as travessias feitas pelas monções. O Apa é o rio que fica na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai e Albuquerque, onde Chico nasceu, um dos primeiros povoados do Império Português por essas bandas, que é território dos temidos cavaleiros Guaicuru. O Rio dos Porrudos é uma referência ao afluente do Rio Paraguai e à tribo homônima que batiza o lugar. Já o Fugidil Puerto de los Reis é uma citação ao local do Rio Paraguai mais acima de Corumbá, subindo para a Serra do Mamolar e na altura de Cáceres, onde é o limite da conquista espanhola em águas pantaneiras no século XVI e posteriormente é fixada à fronteira do Brasil com a Bolívia. Os bandeirantes paulistas ignoram os espaços fixados pelo Tratado de Tordesilhas e, ao chegar ao porto em 1700, decidem ir em frente e subir mais um pouco o rio. Eles encontram veios de ouro e o caminho está aberto para o surgimento de Cuiabá. As monções sinalizam o abraço acabense ao universo, a temática, os lugares, os personagens e a sonoridade da América do Sul. Em longas canoas de tronco inteiriço, sem leme, sem mastro, sem quilha. O projeto Caramujo Som consiste na gravação ao vivo de um LP na reabertura do Teatro Glauci Rocha entre 30 de abril e 2 de maio de 1993. Os acabenses fecham o lado B do disco com a música As Monções. Para a sonoridade do Acaba, a nova composição significa muito. A triceria assinada por Moacir, Chico e Vandir é emblemática porque representa, finalmente, a abertura do grupo para a sonoridade latino-americana, principalmente em relação aos ritmos ternários e a utilização da polca, guarani e chamamé amplamente usado na música regional sul-mato-grossense e que justamente por isso os acabenses evitaram usar por 2 décadas.
O arranjo de As Monções, ao entrar o refrão da canção, o ritmo sai do binário e vai para o ternário, expandindo o caldeirão sonoro do grupo e redefinindo a sua trajetória marcada pela busca de um som autoral que represente a região pantaneira. O balanço da apresentação no projeto Caramujo Som é excelente e o grupo sai com sucesso de crítica e prestigiado pelo público. O polêmico jornalista Alex Fraga, por exemplo, não deixa de colocar no subtítulo da matéria do Diário da Serra os seus preferidos do show. Ele escreve: Pedro Hortali e Orlando da Gaita encantaram o público. Acaba e Guilherme salvam o regional. Especificamente sobre a performance do Acaba, o jornalista escreve: fechando o projeto Caramujo Som, o grupo Acaba. Aliás, o público que superlotou o Glauci Rocha nesse domingo estava esperando por esta apresentação. Luiz Porfírio, José Charbel, Vandir Barreto, Odon Nakazato, Jairo Lara, Chico Lacerda e Moacir Lacerda encantaram mais uma vez. Com um firme propósito em divulgar o Pantanal e alertar sobre a preservação da natureza, o Acaba dominou o público e encantou. O grupo é o verdadeiro representante da música regional sul-mato-grossense. O talento de seus músicos é indiscutível e Chico Lacerda sempre comanda a verdadeira festa do Acaba. Brilhou aquela estrela que sempre esteve brilhando nestes anos todos no país. Um show que deixa sempre saudade. O Acaba é assim, quando o show acaba, todos querem muito e muito mais. Vamos ouvir então a música As Monções, gravada ao vivo no LP Caramujo Som em 1993. Em longas canoas de tronco inteiriço, sem leme, sem mastro, sem quilha, Sem leme, sem mastro, sem quilha. lá iam as monções Lá iam as monções pelas terras encharcadas, junto ao fecho dos morros, junto ao fecho dos morros. Em longas canoas de tronco inteiriço, sem leme, sem mastro, sem quilha, sem leme, sem mastro, sem quilha. lá iam as monções Lá iam as monções pelas terras encharcadas, junto ao fecho dos morros, junto ao fecho dos morros. na geografia dos rios, as bandeiras das águas, umas minas de Cuiabá, ao encontro de Itaveira, na terra dos Paiaguás. Em longas canoas, lá iam as monções. Do Alto Albuquerque até o
Este foi o 6º episódio do audiobook Grupo Acaba, Os Cantadores do Pantanal. Locução e roteiro, Rodrigo Teixeira. Edição, mixagem e masterização, Gilson Espíndola. Projeto incentivado pelo Fundo de Investimentos Culturais FIC-MS.